Que história mais bizarra de um exorcismo através de entranhas, vísceras de um peixe. E eu não estou falando sobre um ritual macabro, feitiçaria ou algo místico. Essa história faz parte da tradição cristã do catolicismo romano. Mas antes, muito prazer, meu nome é Tony, eu sou pastor, teólogo e formando em filosofia e há mais de 25 anos estudando a literatura apocalíptica. Seja bem-vindo a esse canal, curta, siga, comente e vamos juntos formar uma história. Você já ouviu falar sobre um anjo ou arcanjo denominado de Rafael? Provavelmente já ouviu falar, mas nunca leu na Bíblia. Se você possui uma Bíblia evangélica protestante, não tem nenhuma história de Rafael. Se você já leu ou possui uma Bíblia do mundo judaico, Torá, por exemplo, não tem a história do anjo Rafael. Mas se você possui uma Bíblia católica, lá você vai encontrar a história do anjo Rafael. Não entraremos em detalhes se a Bíblia católica tem esse livro a mais ou se a nossa Bíblia tem esse livro a menos. Mas a Bíblia católica possui 7 livros no Antigo Testamento que a Bíblia protestante não possui. Nós chamamos de apócrifos, a Igreja Católica de Deuterocanônico. A Igreja Católica fala que nós tiramos, nós falamos que ela acrescentou, mas não entraremos nesse detalhe hoje. A questão é que há um livro na Bíblia Católica chamado de Tobias. E esse livro chamado de Tobias conta a história de Tobias, a partir do capítulo 6, que está numa trajetória voltando para uma cidade para recuperar um valor perdido. Na sua companhia vai um homem chamado Azarias. Tobias não sabe que esse homem que se apresenta e relaciona com ele como Azarias é o arcanjo, o anjo Rafael, numa forma antropomórfica, numa forma humana. E nessa jornada de retorno a essa cidade, quando Tobias entra num rio, um peixe o ataca. E Azarias vai dizer para ele pegar aquele peixe e tirar as entranhas e guardar as vísceras das entranhas. Tobias achou muito estranha essa história e perguntou o porquê. O anjo explicou a ele que através daquelas entranhas, daquelas vísceras, ele poderia expulsar espíritos malignos e demônios. Quando ele chega em um determinado lugar e ali ele vai se encontrar com Sara, a história de Sara é muito tenebrosa. Sara já tivera 7 pretendentes a casamento, mas na noite de núpcias, antes de consumar o ato, um demônio, uma entidade conhecida naquele contexto, chamado Asmodeus. Esse demônio vinha, atacava e matava o pretendente, o noivo. E quando foi acontecer com Tobias, porque Tobias se apaixona por ela e ela se apaixona por ele, diz o texto que Tobias se lembra da instrução do anjo, queima aquelas vísceras e o demônio foge daquele lugar antes de atacá-lo. Depois o anjo Rafael vai aprisioná-lo. É uma história impressionante. Nós temos muitos religiosos que têm na sua angeologia o anjo Rafael. Inclusive, ele não aparece apenas na Bíblia católica, no livro de Tobias. Aparece, por exemplo, num escrito chamado Livro de Enoque. Esse livro, já falei em outras oportunidades, tanto a Igreja Evangélica Protestante como a Igreja Católica não considera ser livro inspirado. Mas lá fala que o arcanjo, o anjo Rafael, é o quarto mais poderoso na hierarquia celestial. Dito isso, é importante dizer que no Antigo Testamento nós não temos atos de exorcismos, métodos, padrões, para fazer com que espíritos sejam expelidos de vidas. Nós não temos esses casos. Talvez algo que aparenta um pouquinho com isso seja o fato de Davi tocar sua harpa com relação a Saul para acalmá-lo, mas não tem nada a ver com um ato de exorcismo. Nós teríamos exorcismo acontecendo a partir do Novo Testamento, com a manifestação de Jesus. Agora o mundo espiritual começa a se revelar de forma mais escancarada. Inclusive, o livro de Apocalipse também nos mostra o que está por trás dos bastidores, das cortinas dos acontecimentos históricos. Mas no Novo Testamento, quem é que tem o poder e a autoridade de expelir demônios, espíritos malignos, entidades? É Jesus. E isso só pode acontecer através do nome de Jesus, a autoridade que há no nome de Jesus. Sendo assim, tome muito cuidado com essas histórias. Podem ser curiosas, mas muita gente é influenciada através desse tipo de história, que na verdade é uma história. Nós cremos que somente através de Jesus é que podemos experimentar de libertação de verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Comente se você concorda ou discorda. Fique à vontade, o canal é seu. Beijo no coração. Até a próxima.